Boa tarde, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um telejornal dos comitês. Hoje eu estou com a máscara aqui, como vocês podem ver, dos comitês de luta, a máscara do Fora Bolsonaro. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui da campanha dos comitês. E hoje, como sempre, junto comigo, o companheiro Vitor, lá de Pernambuco. Boa tarde, companheiro Vitor. Tudo certo? Boa tarde, Manoel. Tudo certo por aqui? Boa tarde aos companheiros da Causa Operária TV. Bom, antes de mais nada, queria saudar os companheiros que estão nos acompanhando aqui já na transmissão 24 horas da Causa Operária TV no YouTube e chamar, né, os companheiros a fortalecer essa iniciativa pela construção de uma imprensa operária revolucionária, né, que dê voz para as organizações de luta dos trabalhadores, como é o caso dos comitês. E, nesse sentido, chamar os companheiros a se inscreverem no canal do YouTube, que está aí perto de chegar aos 100 mil inscritos, né, completou 88 mil inscritos recentemente, e fortalecer essa imprensa que dá voz, né, para a luta dos trabalhadores e para todo o confronto que os comitês travaram aí contra os golpistas nesses últimos anos. E é nesse sentido, né, o nosso tema de hoje é justamente sobre qual o papel da esquerda, né? A esquerda deve votar na direita golpista ou lutar contra a direita golpista, como os comitês se propuseram desde o início, né? O pano de fundo dessa disputa nesse momento, né, passadas as eleições municipais de 2020, se estabelece dentro da eleição para a presidência da Câmara Federal dos Deputados. Né? Nesse momento, as eleições vão ser em fevereiro do ano que vem, mas a corrida eleitoral já começou. E já tem um candidato definido, um candidato oficial aí do governo Bolsonaro, Arthur Lira, do PP. E, por outro lado, né, articulações aí para ser lançado um candidato do bloco principal dos golpistas, né, de partidos como o DEM, PSDB, MDB, né, que seria o candidato sucessor do Rodrigo Maia, um nome que ainda não saiu, mas a esquerda, nesse momento, cogita apoiar um desses candidatos, né, ou o candidato Arthur Lira, ou o candidato do bloco do Rodrigo Maia. Né? Esse é o tema do nosso programa de hoje, bem como a questão da campanha pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula e a candidatura do presidente Lula 2022. Bom, vamos dar o início então, Vitor? Vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira questão, então, é justamente essa daí as eleições para a mesa da Câmara. Né? A esquerda, nesse momento, está dividida. Né? Setores da esquerda defendem o apoio ao candidato do governo, né, Arthur Lira, enquanto que outros setores defendem o voto, na verdade, em quem virá a ser o candidato do bloco do Rodrigo Maia. Né? Nesse momento, né, a imprensa burguesa noticia que a disputa do bloco golpista está entre Aguinaldo Ribeiro, do PP também, né, o que mostra que a disputa, na verdade, é entre setores da própria direita golpista, e o candidato do MDB, Baleia Rossi. Esses dois são os elementos principais que disputam para ser o candidato sucessor do Rodrigo Maia. Né? E, nesse momento, a esquerda, né, pressionada aí pela campanha do mal menor, discute se deve apoiar, né, um candidato do bloco do Rodrigo Maia, sob o pretexto de combater o Bolsonaro, né, ou mesmo apoiar o candidato do Bolsonaro, né, Arthur Lira, né, para barrar outras pautas, aí, como a questão da perseguição da Lava Jato, do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Então, enquanto interesses secundários são disputados aí na presidência da Câmara, né, a própria Câmara Federal, com o apoio desses dois setores, né, tanto do bloco do Rodrigo Maia quanto do bloco do Centrão, mais ligado ao Bolsonaro, acabaram de aprovar, aí, de destruir, né, privatizar o Fundeb, permitindo que o Fundo Nacional de Educação Básica ele seja apropriado aí por setores capitalistas, né, como o Sistema S, entidades filantrópicas, entre aspas, como são as escolas aí, de padres, as escolas religiosas e tal, escola adventista, por aí vai. Então, esses mesmos setores que estão juntos para atacar os trabalhadores,
né, que aprovaram a reforma trabalhista do Temer, aprovaram a PEC do congelamento dos investimentos públicos por 20 anos também no governo golpista do Temer, depois aprovaram o impeachment da presidenta Dilma, a reforma da Previdência já no governo Bolsonaro. Ou seja, esses setores que aprovaram todos os ataques aí, que destruíram, né, a CLT e boa parte dos direitos trabalhistas, nesse momento são cogitados, né, para setores da esquerda parlamentar apoiarem. De um lado, há setores que chamam o pragmatismo, né, falam que a esquerda não poderia ficar de fora da mesa da Câmara Federal dos Deputados. Quando fala-se da mesa, quer dizer ter algum cargo dentro dos cargos junto com o presidente, né? Porque a eleição para a presidência da Câmara elege o presidente, o vice-presidente e uma série de outros cargos, secretários, né, enfim, que tem uma influência muito maior que todos os 513 deputados sobre a pauta da Câmara, né? Sem contar que o presidente da Câmara ele é o segundo na linha de sucessão presidencial, só atrás do vice-presidente, né? Então, é um cargo que não é um mero cargo, né? Um cargo de muito cobiçado pela burguesia, e nesse sentido que envolve uma disputa gigantesca, né? Movimenta uma série de setores da burguesia e setores da esquerda vêm nesse sentido que não poderiam ficar de fora, né, dessa divisão aí. Vitor, alguma consideração sobre esse ponto até aqui? Sim, eu vou falar algumas coisas, né? Primeiro que essa situação da esquerda é uma continuação da política que a gente viu nas eleições, né? Acho que talvez o caso de maior destaque seja o caso do Rio de Janeiro. Vários setores da esquerda aí, incluindo o próprio PT, decidiram apoiar o candidato do DEM, o Eduardo Paes, sob o pretexto do mal menor, ou sobre o pretexto da luta contra o fascismo, contra o bolsonarismo, etc. Sendo que é uma luta contra o fascismo que não dá para levar a sério, porque o Eduardo Paes é um candidato é um representante daquilo que há de mais podre na burguesia, né? E inclusive do partido que juntou aí o que sobrou da ditadura militar, né? O DEM veio do PFL, o PFL veio do Arena, o partido da ditadura militar. Sendo que aqui na Câmara dos Deputados a discussão fica ainda mais fora da realidade, porque nem a própria esquerda tem um consenso do que seria exatamente o mal maior, de modo a escolher o mal menor. Você vê, o candidato do Bolsonaro seria o Arthur Lira do PP, né? Sendo que, por causa da própria situação do regime político, né, por causa de toda a operação que a burguesia levou adiante durante a pandemia de coronavírus, mantendo o Bolsonaro no poder, mas ao mesmo tempo tentando trazer toda a oposição ao bolsonarismo, que é imensa, para a direita, num ponto de vista institucional, o Bolsonaro ele não sentiu condições de lançar um candidato à presidência da Câmara que fosse um candidato puro sangue, digamos assim, né? Um bolsonarista de fato, né, que reunisse ali um polo de extrema direita na Câmara dos Deputados. A situação não permite isso, né? Então ele decidiu apoiar aí um candidato que, embora seja muito direitista, embora o seu partido seja muito direitista, seja um dos principais partidos da extrema-direita brasileira, que é o PP, é um candidato que tem um trânsito grande aí no que a burguesia chama de centrão, né? Especialmente os setores mais fisiológicos do chamado centrão, né? São partidos como o PP, o Republicanos, partidos ainda menores, com a identidade política ainda mais difusa, né? Por causa disso daí, né, pelo fato de Bolsonaro escolher um candidato que não é um candidato do bolsonarismo de maneira mais decidida, mas sim um candidato que transita desde o bolsonarismo até mesmo a esquerda, por meio dessas alianças
municipais que nós denunciamos durante toda a eleição, ele tem sido apontado como um candidato que poderia ser apoiado também pela esquerda, né? O cálculo é mais ou menos o seguinte: se o PT, se o PCdoB, eles lançaram tantos e tantos candidatos junto com o PP, né, nas eleições de 2020, então por que não apoiar aí um candidato do PP nas eleições da Câmara, já que o princípio seria o mesmo, né? O PP seria um partido fisiológico, partido do toma lá da cá, mas se você tivesse uma estratégia muito bem elaborada, você conseguiria utilizar esses interesses desses partidos fisiológicos para conseguir barganhar alguma coisa específica, algum interesse específico. Há quem diga, inclusive, que o grande interesse por trás aí de apoiar o candidato Arthur Lira, né, o candidato indicado pelo Bolsonaro, seria de conseguir desgastar mais a Lava Jato, de restabelecer os direitos políticos do Lula, etc. Uma coisa completamente absurda, porque a gente viu, quando a burguesia coloca de maneira muito definida qual tem que ser a sua política, em contraste com a política da esquerda, todos os representantes da burguesia seguem essa política. Foi o que a gente viu, por exemplo, no golpe de Estado. Todos os partidos da direita acabaram ingressando aí na campanha pelo golpe. Então, esse seria um dos candidatos. O segundo candidato seria, até agora não está definido, né? Os mais cotados seriam, como o companheiro Emanuel falou, o Baleia Rossi e o Agnaldo Ribeiro. Mas a questão central desse segundo candidato seria o indicador, né? Que é o Rodrigo Maia, a pessoa que estaria por trás dessa candidatura. O Baleia Rossi seria um candidato considerado mais ligado, né, ao próprio PSDB, ao setor menos abertamente bolsonarista, digamos assim, com uma feição apenas, não uma aparência, mas democrática. E o Agnaldo Ribeiro seria um representante da ala mais direitista do bloco do Rodrigo Maia, uma ala mais próxima do bolsonarismo. Seja como for, a gente vê muito claramente aqui que na disputa da Câmara dos Deputados, você tem aí a disputa entre, se você colocar aí os personagens que estão por trás das candidaturas, o Jair Bolsonaro, presidente ilegítimo, fascista, e o Rodrigo Maia, né, articulador do golpe, uma das principais peças para que o regime político de 2016 até hoje conseguisse disparar todo tipo de ataque contra a população. Ou seja, é a disputa aí entre dois predadores, entre o leão e o tigre. E nesse sentido, você tomar partido entre um predador e outro, a única coisa que você sua única vantagem vai ser escolher aquele que vai lhe devorar, no final das contas. Preferir que o tigre vença o leão ou vice-versa, apenas preferir que depois de derrotar o seu adversário, venha para cima de você com tudo para lhe devorar. Então, nesse sentido, a esquerda apoiar um desses candidatos não faria absolutamente sentido algum. E pior do que isso, a gente teria a continuidade do que a gente viu nas eleições, que foi o quê? Na medida em que a esquerda ingressou de cabeça na política do mal menor, de apoiar supostamente aquele candidato que seria menos pior do que o outro, ela acabou por decretar sua nulidade política total. Porque se a esquerda encara a luta nesse sentido, como uma luta entre direita versus direita, e o papel da esquerda seria apoiar uma dessas duas direitas, então a conclusão que a gente teria que chegar é qual que seria o papel finalmente da esquerda. Porque o papel que ela está cumprindo é de ser apêndice de uma dessas direitas. Não é um papel de você estabelecer um programa, de você defender os interesses de quem não tem absolutamente coisa alguma a ver com essas direitas, que é a classe operária.
Não se trata de enfrentar a situação. E aqui é ainda mais grave, porque todos os personagens desse jogo já revelaram muito bem quem são. Já não adianta mais usar máscara, usar algum disfarce, todo mundo sabe quem é quem. De um lado você tem os aliados de Bolsonaro, né, que falou que ia matar 30 mil, que vira e mexe está aí declarando guerra ao comunismo, a própria esquerda, que falou que queria erradicar o socialismo do país, que quer colocar o MST como organização terrorista, e um lacaio do imperialismo norte-americano. Por outro lado, você tem simplesmente a turminha que deu o golpe de Estado em 2016. Então não há como não saber com quem a gente está lidando. É com a direita golpista de conjunto ou com um subproduto, digamos assim, da direita golpista, que seria o Jair Bolsonaro, né, que é uma espécie de improviso da burguesia, na medida em que não conseguiu emplacar os seus próprios candidatos. Nesse sentido, a esquerda não poderia, nesse momento aqui, procurar ter uma postura de votar na direita, mas sim de denunciar a direita. Denunciar, por exemplo, que essa disputa aí não representa em absolutamente coisa alguma a realidade. Será que, na realidade, no mundo real, concreto, a sociedade está polarizada entre aqueles que são grandes adeptos da política do Bolsonaro, grandes adeptos da política do Rodrigo Maia, do João Dória, do MDB, do Michel Temer, etc.? É óbvio que não. A população está polarizada, né, entre uma pequena parcela da população que é levada, né, conduzida aí a defender um governo de extrema-direita, né, com base em seus interesses materiais mais imediatos. Um governo aí que também é o governo dos bancos, do imperialismo, etc. E uma esmagadora maioria que só está perdendo com esse governo e que é contra esse governo, era aberta. E não é contra porque é a favor do programa do João Dória, é contra porque é a favor, né, dos seus próprios interesses. Interesses esses que não vão ser encontrados, representados em candidatura alguma da direita tradicional. Interesses esses que aparecem como expressão na defesa dos direitos democráticos e da própria candidatura do ex-presidente Lula. Então, se a realidade, né, é que a maioria da população defende o Lula presidente, por que seria a realidade que na Câmara dos Deputados a grande maioria aí dos parlamentares, que seriam representantes dos interesses do povo, estariam entre a direita e a direita? Mostra que isso aqui é uma farsa, que o parlamento em si é uma farsa, que as eleições para o parlamento foram e sempre e continuam sendo uma farsa, uma fraude absoluta, que o regime de funcionamento da Câmara dos Deputados é uma farsa e que a esquerda teria que, portanto, denunciar completamente isso aí, se colocar, se opor, explicar para o povo que aquilo ali não é casa do povo coisa alguma. O povo deveria se mobilizar para reciclar aquele lixo todo, para tirar o pessoal, para tirar todos esses deputados golpistas, né, e colocar aqueles que representam seus interesses, ou seja, por meio da mobilização popular, convocar novas eleições, porque as eleições de 2018 não valeram coisa alguma. Estabelecer eleições de fato democráticas, porque as eleições a gente viu que foi um show de horrores, mas em 2018 foi bastante ruim. Não vou dizer tão horrível quanto, porque a dessa teve muita novidade, mas foi quase tão ruim quanto a desse ano. Então, ou a esquerda se coloca na perspectiva de mobilizar os trabalhadores, setores democráticos, para estabelecer condições favoráveis para desenvolver a sua política, ou se ela ficar na política de adotar o programa da direita,
vai apenas piorar as condições para exercer sua própria política e vai também estar se anulando completamente como força política. Passo para você, Manuel. Gui, eu queria aproveitar para a gente fazer uma propaganda aqui da Causa Operária TV, que é o seguinte: o Partido da Causa Operária, né, que cede o espaço para o Jornal dos Comitês, vai realizar agora em janeiro e fevereiro, né, a 46ª edição da sua Universidade de Férias, né, um curso de formação teórico marxista, que vai acontecer em 16 aulas, né, 8 em janeiro, 8 em fevereiro, e que tem como tema o que foi o stalinismo, né, um tema da maior importância, né, que voltou aí a pauta, né, inclusive apareceu na própria imprensa burguesa e na discussão em setores da esquerda, né, no sentido de tentar reviver, né, revisar o que foi, né, o período aí do stalinismo, né, do regime stalinista no controle do Estado Operário Soviético. E nesse sentido, né, as aulas vão começar no dia 5, né, vão acontecer dia 5 e 7, até dia 26 e 28, aulas sempre terça e quinta, né, então são 8 aulas durante o mês de janeiro. Para se inscrever, basta procurar, né, na Causa Operária TV ou no próprio site do curso, né, que é universidademarxista.pco.org.br, dá para fazer a inscrição por lá. Né, o custo do curso é de R$100, né, um valor simbólico, aí, na verdade, que o curso nem está sendo cobrado, né, esse valor é para pagar a estrutura e o curso que vai ser transmitido, né, os materiais e tal. São vagas limitadas, né, esse valor segue até o final de dezembro agora, então, se você ainda não se inscreveu, corra lá para se inscrever, porque é um tipo de atividade que não se encontra em nenhum lugar, nem na universidade, nem nos outros setores de esquerda em geral, que, como a gente está vendo aqui no próprio programa, ao invés de procurar aprender e assimilar, né, com a história da luta do movimento operário, a esquerda em geral tende a ser arrastada aí pelas ilusões, pela manipulação da burguesia e reproduzir, né, os erros do passado, né, como se, enfim, a gente tivesse o resultado do presente não tivesse relação nenhuma com a luta histórica do movimento operário, né. O curso ele vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do Partido da Causa Operária, e vai abordar aí um período histórico que vai de 1923 a 1991, ou seja, boa parte dos grandes acontecimentos do século XX serão discutidos lá, né, ou seja, uma atividade imperdível. Bom, voltando ao assunto da nossa pauta, eu queria aproveitar, inclusive, Vitor, para levantar a discussão seguinte. Se a produção puder passar aí a foto, né, da declaração da deputada Natália Bonavides, né, porque essa política da esquerda de sempre se colocar no sentido de apoiar o setor menos pior, né, a política do mal menor, como a gente tem falado, ela não é nova, obviamente, mas justamente o fato dela ser exaustivamente empregada, né, e ter levado nos últimos anos aí a esquerda e os trabalhadores sempre à derrota, né, fez com que setores do próprio Partido dos Trabalhadores se levantassem aí contra essa política, né. É o caso da deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, né, que falou na conta dela no Twitter, né, se alguém defende que a oposição deve votar em candidatura da direita para a presidência da Câmara, no primeiro turno, sob o argumento de que é possível fazer acordos com esse setor, ou seja, com a direita golpista, por favor, se lembre de como essa direita rasgou qualquer acordo e destroçou o Fundeb há poucos dias. Né? A publicação da deputada foi feita no dia 15, né? Foi feita ontem pela manhã, e ela se refere, né, à votação, inclusive, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que tinha sido aprovado na Câmara, reduzindo os valores para a educação pública. E, recentemente, né, na semana passada, teve uma outra votação que permitiu que esses valores já reduzidos, que são destinados à educação pública,
eles pudessem ser destinados à educação privada, né, ao Sistema S, SESC, SENAI, SESI, a entidades filantrópicas, né, escolas particulares. Então, ou seja, um grande golpe aí contra toda a população brasileira, contra todo o setor da educação, e que foi dado, sobretudo, por setores da direita golpista, que não necessariamente os bolsonaristas, mas sim o pessoal do Rodrigo Maia, do DEM, do PSDB, do MDB, né, e dos partidos que compõem aí o setor fundamental do golpe de Estado. Nesse sentido, a deputada está correta na denúncia dela de que é preciso lembrar a ficha corrida desses setores da direita golpista, que são os piores inimigos dos trabalhadores. O Bolsonaro, obviamente, que ele é um fascista, é um elemento da extrema-direita, mas ele era, até então, um deputado da direita do Rio de Janeiro, lá, miliciano e tal. Ele foi alçado à presidência da República justamente por esses setores do PSDB, do MDB, do DEM, né, que lideraram e organizaram todo o golpe de Estado, né, que derrubou a presidenta Dilma. Inclusive, é interessante de ver, Vitor, que se a gente procurar a ficha de cada um desses deputados que estão sendo cogitados aí como candidatos, no caso do Arthur Lira, do Baleia Rossi, do Aguinaldo Ribeiro e dos outros que foram aventados como possíveis candidatos à presidência da Câmara, parece que, se a gente for ver o histórico deles, parece que eles são do mesmo partido todos. Porque todos eles votaram a favor da reforma da Previdência, votaram a favor do congelamento dos investimentos públicos, votaram a favor das privatizações, votaram a favor da terceirização de todas as atividades, votaram a favor da reforma trabalhista, votaram a favor do impeachment da Dilma. Quer dizer, apesar de eles serem de partidos diferentes, finalmente eles defendem a mesma política, né, que é uma política reacionária, uma política contra os trabalhadores. E se a esquerda apoia um desses candidatos, o que a esquerda está fazendo é se anular enquanto força política. Nesse caso, a gente volta àquela situação em que você ganha o cargo, né, vamos supor, a esquerda apoia aí o candidato que vencerá, né, a presidência da Câmara. A esquerda vai ter um cargo lá, um parlamentar de esquerda vai ter algum cargo dentro da mesa da Câmara. Mas o que isso vai significar para os trabalhadores que vão ter perdido a questão do Fundeb, do dinheiro para a educação, vão ter perdido aí o Senado, né, acabou de permitir que estrangeiros comprem terras no Brasil, né, ou seja, também teve a privatização da água, tem a questão da entrega dos Correios, da Petrobras, né, ou seja, o que adianta a gente, um deputado lá de um partido de esquerda, seja o PT ou seja qual for, conseguir entrar aí na gestão do safado de plantão, lá na presidência da Câmara, e o povo brasileiro, como é que fica? O que isso vai resultar? Esse cara lá que vai ter um cargo, junto lá com o pessoal do Rodrigo Maia, junto com o pessoal do Bolsonaro, esse cara vai fazer o quê? Vai barrar todos os ataques que o Congresso, o STF, o Poder Executivo, os governadores e os prefeitos estão fazendo contra a população? Obviamente que não. Na verdade, isso daí mostra a diferença justamente, né, entre essa questão de você ganhar e não levar, né, porque um cara ganha o cargo, mas a população de conjunto é derrotada, e o outro lado independente de você perder ou ganhar, você desenvolver, né, uma luta que organize as pessoas, né, coletivamente, chame os trabalhadores a lutarem, né, contra o golpe de Estado em defesa dos seus interesses. Essa política, inclusive, de buscar o mal menor, é uma política de buscar um atalho na luta política. Na verdade, querer substituir a luta política pelos acordos institucionais, né? E tudo bem, a gente pode discutir essas políticas aí, mas a gente teria que fazer um balanço, inclusive, dos últimos anos. Porque os setores que defendem isso na esquerda, Vitor, nós que estamos aqui há alguns anos já na luta contra o golpe, é fácil distinguir. São os mesmos setores que falaram que o Lula não ia ser preso, que o Lula não ia ser condenado, que primeiro que a Câmara não ia aprovar o impeachment, depois a Câmara aprovou o impeachment da Dilma, e falaram que o Senado era mais progressista que a Câmara, que ia barrar o impeachment, o Senado derrubou a Dilma também. Quer dizer, essa política que esses setores da esquerda apresentam, né, com o selo de pragmatismo, ela não teve resultado nenhum que não seja aquele de levar a esquerda à derrota. Então, baseado em que esses setores afirmam que agora seria vantajoso
né, apoiar o candidato A, B ou C, né? O próprio ex-dirigente do PT aí, José Dirceu, numa entrevista dele na TV 247, ele colocou claramente que não vê problema no PT apoiar seja o candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, seja o candidato do Rodrigo Maia, seja quem for, né? O Zé Dirceu, obviamente, que está defendendo essa política, como ele mesmo diz, de que o PT não pode, enquanto uma das maiores forças aí da Câmara dos Deputados, né? Talvez, se não me engano, a maior bancada, ou talvez só perca para o PSL. Segundo o José Dirceu, o PT não poderia ficar de fora da mesa da Câmara. Ou seja, não poderia ficar de fora das articulações institucionais aí com os golpistas. Mas a questão é o seguinte, o PT governou, né, teve mandatos aí no governo federal justamente em aliança, né, em acordos com esses setores aí, né, com a direita golpista, o PMDB, né, PSDB, PP. E o resultado disso daí qual que foi? Foi que o PT foi derrubado justamente por esses setores. Esses que eram os aliados do PT que garantiam a governabilidade do partido foram aqueles que puxaram o tapete, né, e permitiram aí todo tipo de crime contra a população. Derrubaram a primeira presidenta eleita, né, na história do país e destruíram aí uma série de direitos da população. Ou seja, cada vez a disputa vai ficando mais miúda, né? Em determinado momento lá atrás, né, o próprio José Dirceu foi partidário dessa política de acordo com esses setores da direita. Naquela época, a defesa era de que precisava fazer acordo com esses setores para garantir a governabilidade, né, no aparato federal do Estado. Agora, nesse momento, você precisa fazer acordo para disputar um cargo na mesa da Câmara Federal dos Deputados. Daqui a pouco, sei lá, a esquerda vai defender que você tem que fazer acordo com a direita para garantir um cargo de síndico do prédio lá, ou do faxineiro da Câmara, não sei, é uma coisa que vai ficando cada vez mais rebaixada, né? O que mostra, inclusive, que se a esquerda não tem perspectiva nenhuma, né, se a única perspectiva da esquerda é buscar ter cargos da direita golpista em acordo, né, em frentes aí institucionais, então para que o povo precisa da esquerda nesse sentido? Fica, inclusive, isso questiona, né, coloca em dúvida, né, a própria necessidade da existência de uma esquerda, né? É o que, inclusive, é um processo que pode ser visto na Europa, né, em que a esquerda, de tanto acordo, de tanta direitice que a esquerda fez, né, como o caso do próprio Partido Socialista francês, que aprovou a reforma trabalhista, né, essas organizações de esquerda foram completamente liquidadas, né? A população em geral não reconhece mais elas como não se identifica mais com esses setores, porque eles não têm diferença nenhuma para a direita neoliberal, né? E é isso que a gente tem que evitar, né, aqui no Brasil. E inclusive, a gente tem que acompanhar esses conflitos aí dentro da própria esquerda, né, setores do PT que estão reagindo contra essa capitulação aí grotesca diante da direita golpista. Bom, é com você, Vitor. Eu acho que a gente, depois de falar tanto o que não fazer, né? Seria seguir a política do mal menor, que é só encerrar essa discussão reforçando o outro lado, né? O lado, a política que efetivamente a esquerda deve ter. Como nós sinalizamos aqui, tudo isso que está acontecendo, né, eleições no parlamento, entre a direita, eleições municipais que foram um desastre total para a esquerda, o governo Bolsonaro, os ataques à direita, tudo isso daí está relacionado com o golpe de Estado de 2016, com o processo e conjunto do golpe de Estado, que o golpe de Estado ele tem ali a sua data, né, no primeiro semestre de 2016, mas ele é um processo que iniciou ali de maneira mais visível em 2012, né, com o julgamento do Mensalão, e é um processo que ainda está sendo
permanece em curso. Ele continua se aprofundando. A mudança de regime, ela continua acontecendo. Tanto é, as eleições são um espelho para isso daí. Cada eleição reduziram aí para 45 dias de campanha. Teve esse marco aí, além de várias proibições de campanha de rua. Em 2018, você teve a cassação do mais importante candidato do país. Em 2020, você teve eleições em que a maioria dos partidos de esquerda não teve tempo na TV nem no rádio. Tivemos eleições em meio à pandemia, chegou ao extremo de, em estados como Pernambuco e a Bahia, a Justiça Eleitoral proibir atos de rua, por aí vai. Então, nós não podemos ignorar, momento algum na análise, o problema do golpe de Estado. Por quê? Porque a questão central continua sendo o golpe de Estado. Se a esquerda vai avançar ou não, se os trabalhadores vão conseguir impor as suas necessidades na sua luta pela sobrevivência ou não, isso aí depende fundamentalmente da luta contra o golpe, da luta contra os golpistas. Em compreender, né, que se o golpe teve algo de positivo, foi o de traçar ali uma linha muito clara entre quem está do lado da classe operária e quem está contra ela. Quem defende os interesses dos trabalhadores e quem defende os interesses dos bancos, dos piores inimigos do povo. Então, nesse sentido, a gente precisa chamar a atenção aqui que toda essa política errática, zigue-zagueante, profundamente equivocada e desastrosa da esquerda é o resultado de uma capitulação diante da necessidade de travar uma luta contra o golpe. E se colocar frontalmente contra os golpistas e contra o projeto dos golpistas. Por exemplo, os golpistas agora têm um projeto muito claro, que é o quê? Colocar ali na Câmara dos Deputados uma figura que seja de confiança para que todos os ataques da burguesia passem na Câmara dos Deputados, como foi o Rodrigo Maia. Vale lembrar que o PCdoB apoiou o Rodrigo Maia. Qual que foi a vantagem de apoiar o Rodrigo Maia? Absolutamente vantagem alguma. A única coisa para a qual o Rodrigo Maia poderia servir era de pautar o impeachment do Bolsonaro, mas isso daí ele não fez, pelo contrário. Todo dia dá uma declaração de que não é hora de fazer isso. Então, o que os golpistas querem nesse momento é enganar a esquerda, enganar os trabalhadores, para encontrar um acordo geral de que um determinado bandido político que vai agora ocupar o cargo de presidente da Câmara e o outro bandido que vai ocupar o cargo de presidência do Senado seja o melhor para o povo brasileiro. Isso daí tem que ser denunciado abertamente. Outro projeto que está em pauta, a de que em 2022 deveria haver um grande acordo nacional para lançar um outro bandido político que vá aplicar o programa da burguesia. Isso também tem que ser denunciado. É o que o companheiro Manuel falou. A esquerda tem que ter o seu programa. E, no momento que estabelece o seu programa, ela tem que também ter o seu método. Seu método para levar esse programa adiante. E qual que é o seu método? É o método da mobilização, que tem nos comitês de luta a sua principal ferramenta, sua principal organização para levar adiante essa luta. Então, o que é que cabe, né, diante de toda essa análise? Obviamente que do ponto de vista da Câmara dos Deputados, que é uma eleição interna, não há muito o que fazer a não ser a denúncia, né, do que está em jogo aqui. Mas nos planos mais de maior voo, de maior envergadura da burguesia, é necessário travar uma campanha, uma luta nas ruas para evitar que o golpe se aprofunde. O grande plano nesse momento, né, e as eleições na Câmara, elas servirão apenas como uma ponte para isso,
É como eu falei, né? Conseguir realizar a transição do governo Bolsonaro para um próximo governo, seja um governo Bolsonaro ou seja um governo da direita tradicional, aí com o João Dória, o Luciano Huck, qualquer um outro elemento desses. Por isso, é papel da esquerda, e nesse sentido dos comitês, realizarem uma ampla campanha pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Não tirar da pauta o problema do golpe de Estado e defender a candidatura do Lula para presidente. Vamos lá, Manu. Como é que os comitês podem fazer a campanha? O que é que nós temos de material? O que é que nós temos de proposta para os comitês entrarem em atividade em torno do Fora Bolsonaro e Lula presidente? Eu não estou vendo o seu rosto, Manu. Agora. Beleza. E agora eu não estou te escutando. Eu queria aproveitar, inclusive, para, no sentido de continuar a discussão que a gente fez no tema anterior, né, de dar voz aqui para o que diz, né, um companheiro do próprio Partido dos Trabalhadores, que é colunista do portal Brasil 247. Né? O companheiro Milton Alves diz o seguinte na coluna dele dessa semana. Que posição a esquerda deve adotar no curso da disputa pelo comando do Congresso Nacional? A esquerda tem que demarcar para o conjunto da sociedade a sua posição, com clareza e nitidez, apresentando um candidato próprio e uma plataforma em defesa do povo contra a política de fome, miséria e morte do governo Bolsonaro. Essa é a primeira questão. Segundo, fazer a disputa política ao mesmo tempo contra o bolsonarismo e contra a velha direita neoliberal. E terceiro, abandonar qualquer veleidade e cretinismo parlamentar de priorizar cargos e posições. Até porque a esquerda precisa deslocar o centro da disputa política para a rua, se capacitando no sentido de canalizar uma possível explosão social e a indignação que já fermenta na base da sociedade. Bom, são palavras de um companheiro do Partido dos Trabalhadores, né, mas que expressam isso que a gente está discutindo aqui. Né, como o companheiro Vitor falou, inclusive essa passagem do que ele fala, Vitor, ele está falando sobre a questão das eleições para a presidência da Câmara, mas isso também vale para as eleições de 2022, né, como valem também para o que foi em 2018. Né. A esquerda, nesse momento, o golpe de Estado, permitiu que a população visse de forma mais clara, né, com todos os ataques aí que a direita fez, a polarização política entre o povo de um lado, né, e a burguesia, a direita golpista, a extrema-direita de outro. Nesse sentido, o papel da esquerda é defender os trabalhadores, que são as vítimas do golpe de Estado, né, e dar uma perspectiva para que eles lutem contra aqueles que são os seus inimigos. Né, quando a gente vai para a rua, né, com os materiais dos comitês, como está aqui a máscara fora Bolsonaro, os adesivos fora Bolsonaro, os cartazes e tal, a gente está mostrando para a população, para os demais companheiros que estão ali ao redor de onde a atividade dos comitês alcançam, qual política a gente deve defender enquanto trabalhador. Quem são os nossos inimigos, contra quem nós devemos lutar? Né? O governo Bolsonaro é ilegítimo, então fora Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro que é um golpista, tem toda a direita golpista, então fora Bolsonaro e todos os golpistas. Bom, não basta tirar o governo, tem que colocar alguma coisa no lugar. Então, o que os comitês devem defender? Eleições gerais com qual candidato? Com o candidato que tem sido vítima, inclusive, da perseguição da burguesia, o candidato que representa, nesse sentido, né, todos os anseios aí da população pobre e oprimida no Brasil, que é o ex-presidente Lula. Ou seja, através dessa agitação política nas ruas, a gente vai demarcando claramente a posição e fortalecendo, né, um movimento necessário para que o ex-presidente Lula seja candidato em 2022, dado que, sem mobilização, né, o que fica priorizado são os golpes da direita através das instituições, né, o STF fazendo manobras, aí o Congresso destruindo direitos da população, né, e, por outro lado, a esquerda, né, achando que não há nada além da derrota, procurando acordos aí com os vitoriosos, que são a direita golpista. Então, nesse sentido, né, a tarefa dos comitês
é ampliar, né, a campanha da luta contra o golpe, a campanha que tem como palavras de ordem fora Bolsonaro e todos os golpistas, e Lula presidente por um governo dos trabalhadores, né? A candidatura do ex-presidente Lula é o que expressa verdadeiramente os anseios da população, independente, né, do programa, né, que o Lula tenha, né, que o Partido dos Trabalhadores tenha. Nesse sentido, toda a esquerda, né, não só o PT, né, mas ainda mais os outros setores da esquerda, que inclusive se preocupam tanto com as eleições, né, tem que apoiar o ex-presidente Lula como candidato. Não pelas eleições em si, mas sim por isso que o companheiro Milton Alves do PT coloca aqui, que é buscar o enfrentamento com a direita, né, polarizar a situação política, mostrar para os trabalhadores que a única forma de resolver os seus problemas é através da sua própria mobilização, né, fazer os trabalhadores se enxergarem com clareza as diferenças entre a esquerda e a direita. Porque se o trabalhador não vê diferença nos líderes da esquerda para os golpistas da direita, obviamente que ele vai ficar sem perspectiva nenhuma, como inclusive o número de abstenção aí nessas eleições municipais mostraram. Uma boa parte dos trabalhadores não acredita no processo, que é uma posição progressista, nesse sentido de ter desconfiança do regime, né, mas isso não evolui para uma indignação, para uma luta política. Isso fica retido, né, a uma abstenção, a uma posição passiva diante da ofensiva da direita golpista. O que nós, os comitês, procuramos e trabalhamos para isso é transformar, né, essa desconfiança do regime em luta contra o regime político que foi inaugurado aí pelo golpe de Estado de 2016 e reforçado pela fraude de 2018 e a fraude agora de 2020. É nesse sentido que os comitês devem, nesse próximo período, intensificar a campanha aí pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, né, como os comitês estão fazendo já de abaixo-assinado nas ruas, né, atividades de panfletagem, de colagem, distribuição de material, para reforçar justamente, né, a perspectiva de luta contra os golpistas, seja o bloco da extrema-direita e bolsonarista, seja aqueles que são os piores inimigos da população, que colocaram, inclusive, a extrema-direita lá, que está representada aí pelo Rodrigo Maia, pelo Temer, pelo PSDB, né, e pelos partidos da direita golpista tradicional. Bom, Vitor, se você tiver alguma consideração final, a gente encerra por aqui. Bom, não tem, mano. Acho que podemos encerrar. Beleza. Bom, eu queria agradecer aos companheiros que participaram aqui hoje, né? Chamar mais uma vez os companheiros a curtirem esse vídeo e compartilharem, se inscreverem no canal da Causa Operária TV, né? Tornarem-se membro do canal, inclusive, para fortalecer, né, essa imprensa, esse espaço dos comitês de luta, e chamar os companheiros a continuarem acompanhando a programação da Causa Operária TV, né? O Jornal dos Comitês vai ao ar todas as quartas-feiras, né, a partir das 14 horas, e você fica agora com a programação 24 horas da COTV, né? Hoje a gente já tem uma série de programas, resumo do dia, programas ao vivo e reprises aí da maior importância, né? A gente se encontra na quarta-feira que vem, junto comigo e com o companheiro Vitor. Um abraço, Vitor, um abraço aos companheiros que acompanharam o programa, até lá.